o nosso assunto é calorimetria. Calorimetria é o estudo do calor. Calor é uma forma de energia em movimento, uma energia em trânsito. E o que é importante nós percebermos nessa energia é que, ao contrário do que muitos pensam, essa energia sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Como assim? Quando a gente passa na rua e a gente percebe um ar frio vindo das lojas e do banco, nós pensamos que aquele ar frio ele está se movimentando, mas é completamente o oposto. O que está acontecendo ali naquele momento? O calor ele entra na loja, porque o calor é uma energia em movimento ou uma energia em trânsito. O calor entra na loja e ele empurra aquela massa de ar frio. Então, aquela massa de ar frio, ela não está se movimentando por ela mesma, ela está sendo empurrada. Então, nós pensamos que aquele ar frio está se movimentando, mas ele não está se movimentando. O que está se movimentando sempre é o calor. Uma outra coisa que nós também temos que levar em consideração: por que nós aquecemos, por que nós nos agasalhamos? Na verdade, nós nos agasalhamos no frio para o nosso calor do nosso corpo não sair, a energia do nosso corpo sair. Então, a gente coloca agasalho, coloca cobertor. E se não fosse por isso, nós, como precisamos ter uma temperatura em torno de 37 graus, se nós formos para temperaturas muito baixas, sem agasalhos, nós perdemos calor e morremos por hipotermia. Então, o que acontece? Não é o frio que entra, é o calor do nosso corpo que sai. Bom, o calor é uma energia em trânsito. Então, o frio nunca vem, ele nunca sai de algum lugar ou entra em algum lugar. Sempre é o calor, porque o calor é uma energia em trânsito. E aí, essa energia, ela agita as moléculas também. Por exemplo, nós temos aqui moléculas agitadas dentro de uma panela, digamos assim, de um recipiente. E aí, o calor, ele vai medir o grau, a temperatura. E o que é a temperatura? Temperatura, ela mede, ela mede o grau de agitação das moléculas. Então, a temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas. E o calor é uma energia em trânsito. Ok? Então, calor é uma energia em trânsito e a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, devido ao calor. Bom, nós temos três formas de propagação de calor: condução. A condução,
ela é mais nos sólidos, ela vai indo de molécula em molécula. Como você aquece uma barra de ferro, quando nós aquecemos uma barra de ferro, o calor começa aqui, a fonte de calor, e ela vai indo de molécula em molécula. O calor vai indo de molécula em molécula. Essa é a condução. A condução é mais comum nos sólidos. Tem a convecção, que ela é mais comum nos líquidos. A convecção é mais comum nos líquidos. Aqui vai de molécula em molécula. Aqui, as moléculas, elas é como nos líquidos, quando você bota uma água para ferver, as moléculas de baixo, elas vão para cima, umas vão para cima, outras vão para baixo. Então, na convecção, as moléculas, elas andam, elas se movimentam. Aqui na convecção, elas se movimentam. Aqui vai de molécula em molécula. E tem mais uma outra forma de propagação de calor, que é a irradiação. A irradiação, ela não depende de um meio, não depende de matéria nenhuma, nem sólido e nem líquido. Ela não depende nem do sólido nem do líquido. A irradiação não depende de matéria. Bom, eu vou colocar um resumo em PDF de tudo isso que eu estou falando aqui embaixo, tá bom? Na descrição. Então, ela não depende de matéria. Por exemplo, o calor que vem do Sol não depende de matéria nenhuma. É uma propagação de calor por irradiação. Além dessas três formas de propagação do calor, nós temos como calcular a medida de calor. Só que são dois tipos de calor diferentes. São dois tipos de calor diferentes. Nós temos um chamado calor sensível, que a gente pode calcular de uma maneira, e o outro, calor latente. Esse daqui, ele especificamente, ele vai variar de acordo com o grau de agitação das moléculas, a temperatura. Esse daqui é um outro tipo de calor de mudança, quando muda de fase. Como assim mudar de fase? Por exemplo, o meio que nós usamos mais para ver isso é a água. A água, ela tem a mudança de fase. Ela tem a fase sólida, tem a fase do sólido, a do líquido e a do gasoso. Ela tem essas três fases. Então, esse calor latente, ele é o calor aplicado nessa mudança de fase. A água, ela muda de fase em 0 graus, ela passa de sólido, que é o gelo, para o líquido. A 0 graus, ela pode ser tanto líquido como gelo, sólido, o gelo como o líquido, sólido como o líquido. A 0 graus. Então, se nós tivermos 0 graus, a gente pode ter tanto esse como esse. E aqui, a 100 graus, ela também muda de fase. Ela passa do líquido para o gasoso. Tá? Então, esse tipo de calor, ele recebe o nome de calor latente, que é o calor de mudança de fase.
Aí a fórmula dele, ele depende da massa para calcular, e o calor latente de cada elemento. Então, essa fórmula aqui do calor latente é uma fórmula que depende da massa, basicamente, e do elemento. Já o calor sensível, ele é um pouquinho, ele tem mais alguns elementos para calcular. Você precisa da massa, você precisa do calor específico do elemento, que chamamos de C, e aqui nós precisamos da mudança de temperatura. Então, para calcular, a fórmula para calcular o calor sensível é Q, M, C, ΔT. O M é massa, o C é o calor específico, e o ΔT é a variação de temperatura. Então, para nós calcularmos essa energia em trânsito, a gente depende dessas três variáveis aqui no calor sensível. E no calor latente, a gente depende basicamente da massa e do calor para mudança de fase. Bom, então nós já falamos calor sensível e calor latente. O que vem a ser uma caloria? Uma caloria é a energia ou a quantidade de calor necessário para você elevar a temperatura. Aí vem o elemento que é elemento de medida, que é a água, de 1 grama da água, 1 grama de água, e no intervalo de temperatura específico. Qual é o intervalo? O intervalo vai de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius. Então, uma caloria é a quantidade de energia necessária, tá? Quantidade de energia necessária para você aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Ok? No intervalo de 14,5 a 15,5 graus Celsius. Ok? Então, isso é uma caloria. É a quantidade de calor ou a quantidade de energia necessária para você mudar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, mas nesse intervalo aqui, tá? De 14 a 15. Não é de 16 a 17, de 30 a 31, não. É de 14,5 a 15,5. E uma caloria, para efeito de trabalho, trabalho na física é força vezes deslocamento. Qual é o trabalho que uma caloria equivale? Ela equivale a 1,486 joules. Opa, peraí. 1,146. Peraí. 4,186 joules, ok? 4,186 joules. O joule é a medida de trabalho. O trabalho na física é força vezes deslocamento. E o trabalho é medido em joules, em watts e outras unidades medidas. Nesse caso aqui, a nossa unidade de medida, que nós, no sistema internacional, é joules, mas existem outras unidades de medida. Então, uma caloria é o mesmo que 4,186 joules, ok? Bom, e agora, antes de entrar nas escalas de temperatura, nós vamos falar e fazer um exercício aqui sobre... Bom, eu acho que eu vou deixar... eu vou fazer aqui, vou deixar para a próxima aula e vou fazer... Vamos pegar a escala de temperatura. Escala de temperatura, eu vou pegar agora só duas. Eu vou pegar a Celsius e a Fahrenheit. Então, a Celsius,
ela vai de 0 a 100, ok? Vai de 0 a 100, tá? Essa Celsius. E aí, essa escala aqui, o 0 graus é o ponto de líquido, de sólido para líquido. E o 100 graus é de líquido para vapor, da água, tá? É isso que acontece. E nós vamos na escala Fahrenheit. Essa vai de 32 a 212, tá? E essa escala, essa escala aqui é difícil, é um pouco mais trabalhoso de passar a conta. Por quê? Essa daqui, ela está dividida em 100 e essa está dividida em 180. Mas, depois que você aprende a fazer, deixa eu botar para cá. Depois que você aprende a fazer aqui o cálculo, fica muito fácil, porque sempre é a mesma coisa. Eu vou passar nessa aula só de Celsius para Fahrenheit, tá bom? E na outra eu faço o contrário e vou para outra escala. Então, eu vou fazer o seguinte, 10 graus Celsius, tá bom? Enquanto em Fahrenheit. Transforme 10 graus Celsius para Fahrenheit. Então vamos lá. Eu vou fazer assim, pegar aqui, vou pegar esse com esse e vou tirar a diferença, tá? Então vai ficar assim, 100 menos 0. Vou pegar a diferença. E depois esse menos esse. 10 menos 0. E a mesma coisa do outro lado. Eu vou pegar a diferença aqui, é 32, né? Vou pegar a mesma coisa do outro lado. A diferença desse para esse, tá? Ou seja, 312. Essa diferença aqui eu já sei quanto é. Essa diferença é 180. E não muda, tá? Para todo exercício. E aqui é o Fahrenheit que eu quero achar. Eu vou pegar, como eu peguei a diferença desse para esse, agora eu pego a diferença desse aqui para esse. Então, Fahrenheit menos 32. É só manter o padrão aqui nessa diferença aqui. É só manter o padrão que você consegue acertar. A diferença aqui vai dar 100 menos 0, 100. Aqui, 10 menos 0, 10. Aqui já sabemos que a diferença é 180. E aqui é F menos 32. Olha, eu posso cortar um 0 daqui com 0 daqui e ainda posso cortar um 0 daqui com um 0 daqui. Entendeu? Para facilitar a conta. E agora vai produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aqui, ó. Aqui ficou um só. F menos 32 é igual a 18 vezes 1, 18. F é igual a 18, passa esse mais 32 para o lado de lá, esse menos 32 para o lado de cá, mais 32. Logo, o Fahrenheit aqui é 18 mais 32, 50 graus Fahrenheit. Então, 10 graus Celsius é a mesma coisa que 50 graus Fahrenheit. Então, eu vou pedir para você treinar fazer essa conta. E eu vou colocar aqui 40. Aqui eu vou colocar 40. Tá? Dessa conta aqui agora. Vou pedir você para fazer com 40. E ver se você consegue a resposta de 104 Fahrenheit, que é o gabarito.
Ok? Entendeu? Se você fizer com 40, você tem que encontrar 104. Então, eu vou pedir você para fazer aí esse daí, ok? Desse mesmo modelo. Então, o que você vai fazer? Aqui, vai fazer igualzinho. Aqui, ao invés de 10, bota 40, tá? Aqui você, ao invés de 10, bota 40. Era 10, aí você vai botar o 40 aqui. Então, o que vai entrar aqui? Vai entrar o 40 aqui e o resto vai ser a mesma coisa. E aqui vai ser 100 menos 0 e aqui é 40 menos 0. E vai ser a mesma fórmula aqui de calcular. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente muda. Nós vamos fazer de Fahrenheit para o Celsius. E depois a gente vai numa outra escala chamada escala Kelvin. E continuamos com a calorimetria.